Vale a pena comprar uma RX 9070 XT? Bom, galera, se a gente olhar de cara o preço, a resposta é não, mas só que a gente não pode esquecer que tem que olhar o mercado. E levando em conta que tem placas bem piores que ela, já custando ali R$2.000, R$3.000, então pode ser uma placa realmente muito interessante se encontrar na promoçãozinha. Galera, eu sou o Linho e no vídeo de hoje vamos ver um pouco mais sobre a 9070 XT. Sem dúvidas uma das melhores placas de vídeo que a gente tem pra gente comprar atualmente. 16 GB de memória RAM, GDDR6, 256 bits, 4096 núcleos, 256 TMU, 128 ROPS. É uma placa de vídeo interessantíssima para rodar tudo, até mesmo em 4K. Lançada em março de 2025, ela tem um consumo relativamente alto de 304 watts, uma fontezinha de 700 watts de qualidade leva ela tranquilamente. É uma placa de vídeo muito boa, roda muito bem os jogos. Como eu disse, se a gente for pensar só o preço, pagar 4.500 mais ou menos numa placa de vídeo, é um valor realmente caro, mas levando em conta que ela é uma das melhores placas de vídeo, ela já é nível quase de uma RTX 4080, uma 5070 Ti, por exemplo. Então sim, é uma placa de vídeo muito interessante, que tem um desempenho excelente nos jogos, como eu vou trazer daqui a pouco os testes junto com o Ryzen 7 9800X 3D, pra gente ver o máximo que ela entrega ali em jogos competitivos. E falando nos jogos, como muita gente não tem monitor 4K ainda, fica ali no Quad HD, vamos ver como ela se sai rodando em Quad HD, tentando extrair o máximo possível de frames dela. E galera, se você estiver gostando desse tipo de vídeo, eu convido você a se inscrever no canal, deixar seu like e bora então pra prática aqui ver como essa placa de vídeo se sai nos jogos. E bom galera, vamos aqui então pra parte que vocês mais gostam dos testes em jogos, agradecendo o canal Shadow 7, começando no joguinho do Harry Potter que fugiu o nome da minha cabeça agora. Quad HD no Ultra, rodando ali na média de 128 FPS, tudo nativo. Esse vídeo aqui eu acho que vai mostrar porque quem tiver um monitor aí Quad HD 144 Hz vai conseguir aproveitar o máximo dos Hz do monitor. A gente tá aqui Quad HD no Ultra nativão. Forza Horizon 6 também, rapaziada, Quad HD no extremo, Ray Tracing ligado para pesar mais ainda. Jogo rodando ali numa média dos 80 FPS aqui dentro da cidade, que é a parte mais difícil. Placa indo no 100%, processador entregando um máximo dessa plaquinha, processador top. Fortnite, Quad HD modo performance, médias de 500 FPS praticamente. Plaquinha ali rodando menos de 70 graus, processador também, que é um monstro rodando a 70 graus. 500 FPS, seria esse jogo aqui Pay to Win, vai ter que pagar um pouquinho a mais, mas tem uma qualidade excelente nos jogos. E com a placa de vídeo dessa aqui e esse processador, você tem um PC aí para 10 anos para frente, tranquilo, rodando nas coisas no máximo. Outro joguinho aqui agora, ó, Doom The Dark Ages, 1080p no modo Ultra Pesadelo, rodando aqui extremamente bem na casa dos 110 FPS, absurdo. Espetacular, qualidade gráfica fica muito bonito, esse jogo é bonito, apesar de ser um jogo meio simples, só andar e atirar. Talvez o fã de Doom vai me xingar agora, mas é um jogo extremamente bonito. Cyberpunk também, rapaziadinha, 1440p, gráficos no Ultra nativo, média de 123 FPS. A gente não testou nada de frame gen, nem de FSR 4, mas a gente já tá quase ali no teto de Quad HD 144 Hz. Absurdo, 120 FPS, então consegui rodar praticamente qualquer jogo nessa taxa de quadros, mesmo jogos AAA pesado. Como um jogo mais recente, ó, Crimson Desert, Quad HD no modo cinemático, Ray Tracing ligado, jogo rodando ali nos 94 FPS, lembrando que tudo no nativo, galera, sem FSR, sem nada. Qualidade gráfica realmente tá parecendo que você tá assistindo um filme, extremamente bonito. Jogão rodando aí na qualidade muito boa, 100%, o processador levando a placa também. Agora aqui no Warzone, Quad HD, gráficos no baixo, médias ali de 220 FPS, excelente. Jogos competitivos você tá conseguindo rodar qualquer um aí em 160, 144, dependendo do seu monitor. Black Myth Kong, aqui um joguinho um pouco mais pesado por estar no cinemático, mas esse jogo aqui no cinemático é muito lindo, rodando a média de 52 FPS, quase 60 em Quad HD nativo cinemático. Tá ok, não é pra qualquer placa levar esse jogo aqui no cinemático próximo dos 60 não, tá indo muito bem.
Outro joguinho aqui competitivo, ó, Apex Legends também, pra quem curte jogar aí. Quad HD no Ultra, rodando ali nos 300 FPS. Pra quem for jogar isso aqui competitivo, jogar as ranqueadas. Eu acredito que tem assim uma vantagem com quem vai estar jogando ali no 1080p no baixo. Porque, galera, fica muito bonito. Mas vai dar do cara ser bom, né? Não dá só gráfico, não vai contar. Minecraft também, rapaziada, Quad HD no Ultra. Aqui a placa tá rodando bem pouco, ó. Rodando ali nos 100 e tantos FPS na média também. Joguinho legal pra quem gosta. O Minecraft é meio confuso o teste, porque vai muito de mod, shaders que tá no jogo, né? Mas aqui rodando em Quad HD no Ultra tá indo bem. Outro joguinho competitivo, ó, pra galera que gosta de jogar competitivo, PUBG. Quad HD muito baixo, jogo rodando ali nos 500 FPS praticamente. Processador subiu um pouco ao uso, 80 graus, mas esse processador é quente mesmo. A placa ali nos 70 mantendo. Consumo altinho, 260. Dificilmente vai chegar nos 300. Red Dead Redemption 2 também, ó, vale a gente notar. Só porque eu falei, o consumo passou dos 300 watts ali. Varia muito de jogo para jogo, mas ó, rodando Quad HD no Ultra, 144 FPS na média, excelente. Esse aqui sim é o computador 2.0, pode-se dizer. PC Gamer extraordinário, roda tudo, galera. Vocês estão vendo, a qualidade gráfica é impecável. Se for mirar aí, ó, 4K60 também pode, mas esse jogo aqui eu quis trazer, esse vídeo eu quis trazer mais testes gráficos com mais FPS na tela para vocês. Resident Evil Hacking, talvez eu tô roubando na partezinha aqui que tem mais FPS do jogo, logo depois da avenida ali que a gente entra. E tá aí, ó, Quad HD no Ultra, acima dos 200 FPS, absurdo, qualidade gráfica impecável, rodando extremamente bem, valendo assim muito a pena. E no Valorant também, rapaziada, ó, Quad HD no alto, médias de 700 FPS, apesar de ser caro, sim, se encontrar a placa de vídeo aqui numa promoção. Pode ser uma excelente compra pra você, porque as placas de vídeo todas estão caras. Você pode pegar uma dessa aqui por 4 mil, se achar numa promoção, 4,5. 5070 Ti, custando 7 mil reais. E sim, resumindo então, a 9070 XT vale sim muito a pena. A placa de vídeo excelente, uma das melhores placas de vídeo que a gente tem no mercado. E no mais, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha curtido. Se gostou, se inscreve aí no canal, deixe seu like. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.